Está no ar o Conversa de Jornalista, uma produção dos alunos do Laboratório de Telejornalismo da Universidade Federal do Ceará, em parceria com a TV Ceará. O programa de hoje é sobre jornalismo esportivo e para conversar sobre o tema trazemos o comentarista esportivo Wilton Bezerra, o jornalista Rafael Luiz e a estudante de comunicação social Kilvia Muniz. Wilton Bezerra começou a trabalhar nas rádios do Cariri, onde fundou, na cidade de Juazeiro, a Rádio Progresso. Em 1979, contratado pela Rádio Irapuru, veio a Fortaleza, onde trabalha, desde aquela época, em rádio e TV como comentarista esportivo. Rafael Luiz graduou-se em Comunicação Social pela UFC em 2004 e trabalha desde então como jornalista no Jornal Povo, no Núcleo de Esportes, e é produtor do Jangadeiro Esporte Clube na TV Jangadeiro. A gente gostaria de saber, inicialmente, se a cobertura esportiva impõe um perfil específico ao profissional que deve fazê-la. Eu acho que há necessidade, por exemplo, de falar bem, de escrever bem, mas isso tudo eu acho que não representam, digamos, o essencial. O essencial é ter credibilidade. Eu acho que em todos os segmentos, né, da imprensa, seja social, política, esportiva, há de se ter realmente o compromisso com a verdade. Porque a moeda, né, do comunicador, o seu valor de mercado, está na credibilidade. É claro que o cronista esportivo ele tem que ter um perfil diferenciado, porque, afinal de contas, é um assunto, né, importante na medida que é uma atividade humana. E sendo uma atividade humana, pode-se dizer que o futebol, o esporte, tem que ser visto de várias maneiras, de vários ângulos. Eu não sei se respondi a contento, talvez eu tenha falado mais daquilo que é obrigatório, do que é essencial, é preciso conhecer a matéria, né? Eu acho que todo esse perfil de conhecimento, de desenvolver o intelecto por parte do profissional para melhor reproduzir o que existe nesse mundo esportivo, eu acho que é por aí. Eu acho que é importante que a pessoa realmente goste, que tenha paixão por esporte para trabalhar na área de jornalismo esportivo. Mas mais importante mesmo é você ter o senso de jornalista, você não esquecer que é repórter, que tem que estar sempre em busca da informação, assim como em qualquer outra editoria. O esporte, no caso, não muda. Para muitas pessoas, dá a impressão de que fazer jornalismo esportivo seria mais simples ou mais leve do que uma cobertura, por exemplo, de política, de economia. Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu não diria facilidade, não é? Porque para fazer um trabalho bem feito, você tem que trabalhar, você tem que dar duro, você tem que buscar informação, de modo que é aquilo que eu te falei. Eu teria dificuldades. Talvez eu não tivesse desenvoltura, desembaraço em outras áreas, como tem no futebol, não é? Cada qual com sua forma peculiar, né, de ser registrado. Eu concordo muito com o Wilton Bezerra em dizer que não há uma editoria mais difícil do que outra, que com a cobertura de política, com a cobertura de economia, ela é mais difícil ou mais complicada que a de esporte. Eu acho que jornalismo é tudo igual, independente da editoria. O esporte ganhou um espaço significativo nas últimas décadas na imprensa. A que se deveria esse crescimento? O futebol no Brasil deixou de ser apenas um jogo. Muita gente achava que era apenas um jogo e deveria ser levado em conta apenas como um jogo. E o tempo foi mostrando que não é bem assim. O futebol para o brasileiro é uma janela social. O futebol para o brasileiro é, sobretudo, a oportunidade que se dá, né, aquele zero social, aquele zero financeiro, aquele zero educacional. Quer dizer, o nosso herói, né, ele se impõe superando todas essas barreiras através de futebol. O futebol, eu diria que no Brasil, ele representa muito mais do que um jogo, porque ele é elemento de festa, jogo e de inclusão, uma máquina de socialização. De modo que essa forma simplista que muita gente quer explicar o futebol, pelo menos não encontra eco, na minha opinião. É cultura popular cultivável, sim.
é uma manifestação, porque muita gente pensa que apenas a cultura existe na forma impressa, como se as manifestações das mais sofisticadas, as mais simples, não representassem tanto. E o futebol, acho que é cultura pela sua beleza estética, pelas suas regras, né? Na minha opinião, os veículos de comunicação passaram a dar mais importância ao esporte quando viram que ali tinha um grande público interessado, entendeu? Então, todo mundo está interessado em audiência básica, em termos de TV. Então, nada melhor do que você focar num público que é grande por interesse naquele assunto. E os governos, eu acho que passaram a também ver o futebol como uma válvula de escape para o povo muito importante e uma maneira de desviar a atenção. E aqui no Brasil, principalmente, é muito bem utilizado. Eu discordo um pouco, porque esse tipo de observação torna o futebol, ou pelo menos a primeira impressão, que o futebol é alienante. Né? Alienantes são as pessoas que usam o futebol para alienar. Porque essa tentativa, inclusive, ela foi frustrada, né? Se você olhar politicamente, não houve sucesso de quem acabou se aproveitando de Copa do Mundo até para se reeleger. Mas isso é uma questão, é uma visão. E o futebol, ele é um complexo sistema de comunicação de valores essenciais. Quer dizer, qual é o valor primordial, o valor essencial? A integração. Ninguém assiste futebol sozinho. Todo mundo entende de futebol, todo mundo discute futebol. Essa definição me parece que é do Roberto da Mata, ou, se não me falha a memória, de uma outra pessoa. É mais ou menos por aí. Estou dizendo que... E eu concordo plenamente com isso. De modo que o futebol ele foi crescendo porque nós tivemos essa capacidade, dada a miscigenação, né? A maneira como nós conseguimos, na verdade, aprimorar o futebol. Isso foi crescendo como uma coisa natural. Vieram as Copas conquistadas pelo Brasil e, de repente, como a religião, com o seu sincretismo, a música com o seu carnaval, inseriu-se também o futebol no espírito do brasileiro. Na realidade, eu acho, Hilton, reforçando a visão de que o futebol é usado sim como uma válvula de escape de forma muito intensa no Brasil, você vê que entre junho e julho a gente teve uma Copa do Mundo. E até maio, o governo Lula vivia uma das maiores crises do governo desde o início, né? Com corrupção, com um escândalo geral na parte central do governo. E aí chegou junho e a Copa do Mundo, esqueceu, saiu completamente da mídia. O presidente Evo Morales tinha se apoderado da Petrobras, de tudo que havia no país em relação a petróleo. Estava havendo uma discussão muito grande na mídia brasileira em torno disso. Começou a Copa do Mundo, todo mundo esqueceu. Quer dizer, eu acho sim que o futebol ele ainda infelizmente, ele é muito utilizado como uma válvula de escape pelo governo para tentar desviar a atenção do povo. Sim, utilizado. Bom, é isso aí. Concordo plenamente. É o oportunismo, né? É o oportunismo. Quer dizer, é o uso desonesto do futebol, vamos dizer assim, não é? Não é que ele seja, por origem, um fator alienador, sempre que o sujeito precisa, saca e bota. Né? Eu não sei se estou sendo compreendido dentro dessa minha explicação. Mas eu acho que os problemas sérios do país eles são esquecidos por qualquer coisa. Por qualquer razão, não só por futebol. Não é verdade? O brasileiro é um feriado, o brasileiro, né, é uma festa. Infelizmente, essa alienação nos custa muito caro. Muito caro. Mas foi boa observação. Vocês percebem diferença na cobertura que é feita aqui no Ceará sobre esportes para a cobertura nacional e também nas questões dos comentários, os comentaristas daqui em relação aos comentaristas brasileiros, de uma forma geral? Há quem diga que essa questão do clubismo não é privilégio apenas da imprensa cearense. Eu acho errado. A diferença primordial é essa. Essa história de uma equipe esportiva abraçar uma equipe, sabe? Abraçar mesmo, defender, até quando essa equipe está errada. Isso existe, e eu acho que esse é o mal maior. Não quero aqui descer a nomes, mas todo mundo sabe o que é que acontece. Não é? É um serviço que eu acho tira credibilidade. Tira a isenção. E isso aqui existe, esse é o nosso defeito.
E há algumas diferenças, mesmo porque essas diferenças são bem-vindas, né? Porque eu costumo muito dizer que nós temos as nossas peculiaridades. Nós temos uma forma de fazer rádio que é diferente daquela forma sisuda do paulista fazer rádio, até do carioca fazer rádio. Muitas pessoas gostam de imitar esses exemplos. Eu acho que tem muita coisa nossa aqui boa, positiva, profissionais com características que são nossas, que o nosso povo entende, e tem gente querendo mudar, sem mais nem menos, esse modelo. Então, acho que tem diferença, sim, na forma de comunicar, na forma de dizer, na forma de se expressar, e isso é bem-vindo. Só é diferente e mal, no meu ponto de vista, quando há, no sentido de tirar proveito, sabe? Essa proteção, esse protecionismo clubístico, que, no meu modo de ver, ele é nocivo. Eu não acho que ele traga benefícios, não. Aliás, tem um aspecto, e já existem muitos programas de clube, né? O Ceará, a minha paixão, Fortaleza, o Leão disso, Ferroviário. Quer dizer, mas são segmentações, eles fazem aquele programa direcionado claramente para o clube, está tudo bem, né? Chegam lá, pagam o horário e dizem, esse programa aqui é do Ceará, esse programa aqui é do Fortaleza. Programa feito por torcedores que fazem esse curso de radialista do nosso sindicato, né? E, segundo o seu presidente, eles estão perfeitamente legais para exercer a profissão. Então, eles fazem claramente. Então, eles dizem da sua paixão, declaram o seu amor pelo clube. Aí está certo. Agora, uma emissora, né, que tem como obrigação fundamental a informação, né, limpa, séria, isenta, neutra, né, servir como base para a informação, ela não pode distorcer. E isso não acontece, porque se abraça de uma maneira que não tem erro. E qual é a credibilidade que se vai ter desse jeito? Aquela é a opinião do cronista ou é a opinião do torcedor com o microfone? Eu acho isso um defeito, muita gente acha que não, que isso é sobrevivência, que o rádio é isso mesmo. Eu tenho a minha opinião e dela não arredo pé. Um outro problema também sério que tem aqui no jornalismo cearense, esportivo, é o fato do setorismo. Na minha opinião, acho que deveria acabar, mas infelizmente aqui no rádio ainda existe de forma muito forte. Não sei se o Wilton é a favor ou é contra o fato de haver o setorista, o repórter que só vai cobrir um clube. Cria um problema muito sério. Primeiro, a identificação talvez não seja o problema, você se identifica, a torcida gosta e tal, mas esse setorista, ele fica realmente preso. Ele não pode dizer tudo o que pensa. Ele não pode criar área de atrito no clube, senão ele vai ser tratado mal. Isso daí eu sei, porque estou no ramo há muito tempo, é difícil. Para o setorista, a convivência é muito difícil. Porque, sendo um setorista, o dirigente acha que ele é, na verdade, um empregado do clube. Ele é um homem comprometido ali também com o clube. Na hora que ele fala mal, peraí, você de casa. Muita gente vai negar, dizer que não é assim, mas é assim. E tem um problema, você de repente tem os setoristas, esse é ligado ao Ceará, esse é o Iado. Você vai fazer uma jornada fora, aí precisa de um repórter. Eu sei que não se pode dizer que acontece sempre, que é assim e que há sempre uma hostilidade. Mas, se você perguntar ao próprio repórter, tem um repórter que cobra o Fortaleza, o Ceará vai jogar no Recife, ele pode até fazer a cobertura, mas ele não vai fazer a cobertura gostando, porque ele sabe que não vai ser bem recebido. A gente pode até não demonstrar, o cara do Ceará aqui, o cara do Fortaleza, não dá certo, esse cara não é daqui. E eu acho que time de futebol não é proprietário de repórter, não. Mas tem esse problema do setorismo, como ele disse, é muito sério, e muitas vezes eu fico realmente com pena dos profissionais que têm que, amenizar para não criar áreas de atrito. Porque o grande problema é o seguinte, é que o setorista, normalmente, ele acaba conseguindo, como patrocinadores, donos de empresas que são, na verdade, dirigentes do clube.
Então, se você vai fazer uma matéria sobre um clube, você não vai causar um desentendimento com o dirigente, que é, na realidade, digamos, o seu chefe, entre aspas, que é o cara que mantém o seu salário. Veja bem, mas acontece, nós estamos falando do jornalismo esportivo, né? Deixa eu puxar um pouco a brasa para a minha sardinha. No jornalismo político, os jornalistas que são cooptados por prefeito ou governador, eles também não botam matérias desagradáveis, não. Se ele bota, os caras, olha, pode ter uma sanção, hein? Ou não é assim? Quando é cooptado mesmo e não diz. Não se reporta, pelo menos que eu acho, com fidelidade. Quer dizer, isso não é uma mancha só do jornalismo esportivo, não. Tem muita facção presa, né? Não diz realmente a verdade, é pugnando só por um lado. De modo que, em termos assim de purismo, é preciso não livrar a cara dos profissionais da reportagem esportiva, porque existem também os tais compromissos, né? Mas está divulgando o desagradável, né? Aquela herançazinha da ditadura, né? Aquela de divulgar o legal e esconder o desagradável. Ou será que não existe isso ainda hoje? Você que é jornalista mais da área propriamente política da reportagem, né? Infelizmente, são as dificuldades do profissionalismo. Bom, agora o povo fala e dá sua contribuição para o nosso debate sobre o jornalismo esportivo. Os programas esportivos, né, televisivos, né, que passam na televisão, sempre enfocam mesmo futebol, né? Você vê que quando a gente vai assistir, seja em qualquer emissora, sempre eles, pelo menos aqui em Fortaleza, no Ceará, ou passa coisa sobre o time do Ceará, ou coisa sobre o time de Fortaleza, e olha lá do Ferroviário, os melhores times, né? E deixam outros esportes de lado, né? O ping-pong, karatê, dificilmente passam essas outras coisas, né? O atletismo. Sempre é o futebol, porque o futebol é o hábito brasileiro e dá mais dinheiro, dá mais rentabilidade, dá mais os patrocinadores, dá o interesse geral, né, deles é investir no futebol. A cobertura que a mídia dá para o esporte, ela é muito ligada a esportes que estão na moda, né? A mídia não dá cobertura, por exemplo, para esportes como a natação, esportes como o bodyboard, que levam muitas pessoas a praticarem. E esses esportes ficam meio que no ostracismo, né, de toda a mídia. A mídia acaba, por exemplo, apoiando a civilidade através da Copa, mas a Copa acabou a civilidade, né, do brasileiro. Então esse é o grande problema. A gente vê nas Olimpíadas esportes com bastante valor, que tem atletas de bastante valor, como taekwondo, judô e outros, salto olímpico, né, que as pessoas fazem. E esses esportes são muito importantes e não são, né, valorizados pela mídia e pelo governo. E aí, então, quer dizer que o espaço é destinado exclusivamente ao futebol? Como é que funciona esse equilíbrio de forças entre os diversos esportes na cobertura esportiva? Eu não diria exclusividade, né? Porque se você olhar a mídia em geral, os Jogos Olímpicos são bem cobertos, né? Temos modalidades que recebem uma senhora cobertura. Agora, o torcedor tem razão no que concerne ao espaço concedido. É, de fato, para o futebol. Alguns esportes eles têm a dificuldade de se popularizar, e não foi falta de esforço, não. Num determinado momento, a televisão botou o vôlei dentro da casa de cada um. E não tinha essa propagação. O próprio basquete, né? Para não falar em outras coisas. Agora, existem modalidades que têm dificuldade de popularização. O futsal, que era futebol de salão e que já foi muito popular aqui. Pô, se fez tudo. A televisão faz uma cobertura inigualável, transmitindo Copa do Mundo, mas não consegue alçar voo, né? Eu acho até que a cobertura ela foi enorme para pouco resultado. Eu acho que devia ser mais popular. Mas é uma questão de preferência, não é? Basta ver que o maior evento esportivo do mundo, eu acredito que ainda é a Copa do Mundo. Se procura, né, levar em conta competições de igual importância, mas o futebol tem essa predominância. A observação em parte, do telespectador é correta. O jornalismo esportivo ele é feito para o público. Se o público ele se interessa mais por futebol, é óbvio que vai ter uma programação mais voltada para o futebol e aí acaba virando um ciclo vicioso, porque você se volta mais para o futebol, porque o interesse por futebol é maior e ao mesmo tempo você cria mais torcedores por futebol e não pelos outros esportes. Um exemplo de que o jornalismo ele é feito para o público e não para o atleta é que os outros esportes eles só ganham atenção nas Olimpíadas.
quando se cria um interesse por eles. Ou em campeonatos mundiais, às vezes, quando os brasileiros chegam às fases finais, né? Quando acaba há recebendo. brasileiro, né? Quando há. E quanto à forma de cobrir os eventos esportivos nos diferentes meios, na TV, no rádio, no jornal impresso, na internet, que tem também sua própria linguagem, quais seriam as particularidades da forma de se cobrir o esporte nesses meios diferentes? Há quem diga que não aguenta ir para um estádio sem um rádio de pilha. Exatamente pela maneira frenética como o repórter, né? O locutor escala os times, diz onde o ponta está, o meia esquerda, eles vão guiando, né? Eles vão criando aquela figura do jogo, né? Aquela fantasia. Antes, quando não tinha imagem nenhuma, aí é que era, né, meu filho? E os profissionais se notabilizaram por isso. Acho que o frenetismo, né, dos repórteres, a maneira mais vibrante. Eu acho que o radialista, né, o rádio, ele eletrifica, né, mais o futebol do que qualquer outra coisa. Porque qualquer outro meio, né? Você vê que a televisão, por exemplo, já é uma forma diferente, né? E hoje é um problema muito sério que você vê o que o locutor quer, ele está tão mercantilizado que você não está vendo nada e ele está dizendo que está acontecendo, né? E é uma cobertura diferente, mas falar, o locutor, tem muita gente que pega no sono. Aquele repórter ele é mais contido, né? Ele parece que ali está ouvindo chuva ou assistindo missa, muitas vezes. Já o rádio não. O rádio ele vai lá, penetra no túnel, a forma é mais instantânea, né? Apesar da evolução tecnológica da televisão. O narrador ele cria uma outra, ele é indispensável. Eu acho que é diferente. Por exemplo, o comentarista de televisão, ele não tem o que dizer, está todo mundo vendo. O comentarista de rádio, ele não tem apoio de mais nenhuma. Ou é o que ele sabe, o que ele diz. E não tem essa história de, olha, está vendo esse lance? Foi há tantos minutos. Não, ele não tem amparo, ele não pode estar nem música lá se não faltar palavra, né? Eu acho que esse trabalho aí ele é mais pesado, ele exige mais. Porque eu acho até que os profissionais, se não de jornal, mas de televisão, eles são oriundos do rádio, né? Tem muita televisão que é, digamos, um rádio televisado. Eu acho que é por aí, eu acho que a diferença estão nesse sentido. É engraçado que parece que foi subvertido um pouquinho daquilo que era de mais interessante em cada um dos meios. O rádio, eu valorizo muito a questão da informação pelo fato de ser a primeira a chegar até você. Não que eu esteja indo de contra ao Wilton Bezerra, mas eu gosto mais do rádio da informação, não tanto dos comentários. Eu gosto mais de ver a informação dada na hora, aquilo que está acabando de acontecer durante o jogo. Já na TV, eu acho que poderia se valorizar mais a questão visual. É o fato de você conseguir ver uma matéria depois de algum evento com outro olhar, aquilo que você não viu quando você estava lá no estádio. E o jornal, eu gostaria de ver mais discussão, entendeu? Um espaço maior para discussão, matérias amplas, reportagens, e hoje, ao contrário, estão se fazendo jornal querendo imitar a TV ou então imitar a rádio, fazendo notícias curtas, curtinhas, notinhas, essa que é a regra, essa que é a novidade do momento, entendeu? Eu gostaria que cada um desses meios focassem mais nesses 3 pontos, mas infelizmente parece que está sendo subvertido um pouquinho no jornalismo. O rádio passa a ter mais discussão e acaba às vezes ficando meio enfadonho. A TV também, ultimamente também tem buscado ter mais discussão e às vezes fica enfadonho, e o jornal querendo buscar a velocidade, né? Buscar notícias curtas e esquecendo a discussão, que poderia tão bem proporcionar. Né? Você gosta da discussão no jornal, no rádio não? Eu acho que o rádio ele deveria enfocar mais a questão da notícia, a questão da informação, porque pelo fato de ser o primeiro a chegar até você. Aquela história de não precisar... Primordial. Eu acredito que deveria valorizar mais a questão da informação. Aqui, é engraçado que no Ceará, diferentemente do Sul, há uma coisa menos rígida. De fato, o comentário, a discussão, ela acaba tendo mais espaço do que, por exemplo, a gente costuma ver numa CBN, que aqui é veiculada pela M do Povo, que é só informação, termina um programa, começa outro, sai da economia, vai para a política, depois vai para esporte. Você quer ver no Ceará? Quando eu falo em peculiaridade, aqui o ouvinte gosta de 2 coisas. Discussão pelo rádio, debate e coluna. É uma preferência. Jornal que tem muita coluna, o povo adora, sabia disso. Muita gente que eu disse, rapaz, eu não gosto daquele jornal que tem pouca coluna. Não sei porque se é facilmente digerida, no caso do jornal, né?
E no rádio eles gostam das opiniões, as mais variadas possíveis, sabe? Os debates no rádio, eles têm uma enorme aceitação. Muita gente diz, não, eu gosto mais do debate, eu gosto quando você fala assim, Beltrano diz isso, diz aquilo, porque eu acho até que isso é uma deformação na maneira de ver, né? Muita gente se refere ao nhenhenhen. Nhenhenhen, eu não sei se é a informação talvez pouco, né, elaborada, né? Às vezes a informação pouco elaborada e repetitiva, né? Não seja tão interessante. Aí é uma questão de foco, de elaborar melhor, né? Agora o povo fala e participa mais uma vez da nossa discussão. Eu gostaria de saber por que hoje em dia os programas esportivos estão parecendo mais programas de fofoca. Programas sensacionalistas que se importam muito mais com a vida pessoal do jogador do que próprio a técnica, o esporte, a história, os valores. Eu acho que todo setor tem o representante da besteira. A besteira tem um enorme poder, né? Frivolidades, futilidades. Eu acho mesmo que muito espaço é estragado, inclusive com a consagração da mentira por conta disso. Os caras esquecem o essencial, que é julgar quem joga bola ou não. Essa Copa, para mim, por exemplo, foi uma Copa de mentira. Estou mais preocupado com a beleza do inglês, Beckham. porque é um futebol que ele não possui. Muito bom para fazer novela, filme, essas coisas. Balak. Os caras viam qualidades que eu não enxergava. A não ser que fosse outro jogo que eles estivessem transmitindo. Agora, porque a esposa da Spice Girl, que coisa horrível, e besteira demais. Focalizam coisas inúteis. É um festival de inutilidade. Na verdade, eu vou concordar que prevalece apenas o besterol, né? Mas tem muita besteira mesmo. Com relação a essa de priorizar essas coisas particulares e achar que está certo, está correto, que é isso mesmo, eu sou contra. Eu também acho que tem muito tempo perdido e espaço também. Na faculdade a gente estuda muito sobre a questão dos olimpianos, né? E o David Beckham é um grande exemplo da atualidade, né? Que é o jogador chegar ao ponto de não ser mais um simples jogador. Ele interessa ao público porque ele vai fazer compra, ou porque ele está almoçando, ou porque ele saiu com a vitória. E ele não é mais um simples jogador de futebol. Ele já é muito mais que isso. Ele já é uma estrela, já é um herói. E talvez por isso que ele receba tanta atenção, não só da mídia esportiva, mas também das outras, daquele povo que cuida da fofoca. Mas a questão é você saber diferir exatamente quem é que está fazendo aquilo ali. Se é, de fato, quem tem credibilidade, quem faz esporte, realmente esporte, ou quem faz fofoca. Eu gostaria só de saber, para encerrar, como vocês avaliam a cobertura que foi feita da Copa, dos jogos da Copa? A imprensa, de uma forma geral. Uma overdose. Eu achei interessante que foram criados muitos blogs na internet, né? Muitos blogs mesmo. Eu acho um veículo interessante porque você pode discutir e pode ver ali no momento a repercussão já com quem lê, com o público. Agora eu acho que realmente foi um pouco exagerado demais, massificada demais a cobertura nessa Copa. Tanto que chegou a um ponto que a própria imprensa de alguma maneira atrapalhou um pouquinho da campanha da seleção brasileira, porque de tal maneira ela massificou, de tal maneira ela tornou a seleção brasileira algo imbatível, que eles próprios acreditaram nisso. Olha que eu sou do ramo, e eu cheguei a um ponto de fechar a televisão. Era um negócio muito sério, ficou uma coisa enjoativa. Não sei se vocês concordam comigo. Mas qualquer besteira. Essa, por exemplo, vai chegando o ônibus que leva o material da seleção. Pô, o ônibus que leva o material da seleção. Chegou a ser transmitido ao vivo o treino. Rapaz. Treino chegou a ser transmitido ao vivo. Treino da seleção brasileira. 4 horas de treino ao vivo, na TV fechada. É demais, não é? 4 horas de treino. 4 horas de treino. Mas eu às vezes, eu até rio, né? Ali vai o material. O material, eu fiquei sem acreditar. É um negócio que eu já não aguentava mais, sinceramente falando. Eu fiquei torcendo para... É uma espécie assim de tortura. Foi excessivo. E aí não há como se livrar por causa disso, né? Em função do excesso, da besteira, da sutilidade, da coisa tem que noticiar tudo, né? O que tinha à mão. Aliás, até o que não tem à mão. É tudo. Eu, nesse aspecto, acho que houve um exagero.
Mas tem uma coisa que essa Copa ela vai deixar marcada, eu não vou conseguir não vou lembrar dela no futuro por causa de algo que aconteceu dentro de campo, mas sim por algo que aconteceu fora. Porque eu achei sensacional aquela ideia, aquela pauta de você trazer surdos mudos para poder ver, tentar explicar pra gente o que é que um jogador dentro de campo estava comentando, ou um técnico. Eu achei aquela ideia sensacional. E também vai ficar marcada essa Copa pela análise, o recurso tecnológico que a Globo utilizou para explicar para a gente algum problema tático de um time, de ter uma câmera de cima do campo, em que eles paravam e aí saíam colocando setinhas para poder mostrar qual tinha sido o erro da seleção, onde que os jogadores estavam posicionados. Eu acho que essa Copa mostrou que no futuro a tecnologia vai ser bastante utilizada nas transmissões. Não se pode descartar, né, a tecnologia, se bem que tem umas coisas interessantes. Eu costumo entrevistar jogador, treinador. Claro que a gente respeita os avanços tecnológicos, mas sem ter o jogador, né, fica difícil. Não tem esquema sem jogador. Aquela história de omelete sem ovos. Eu até entrevistava um treinador que aqui esteve, e ele me explicou 3D. Eu digo, rapaz, explica aí o que é 3D. Porque ninguém entende aí. Não, isso é um método em que há uma simulação que os próprios jogadores armam e eles mexem nos botões, eles se mexem e mexem com o adversário. Aí depois tem um processo. E eu sei que com a equipe, com esse modelo e com tudo isso à disposição, o time dele não jogou nada e ele foi dispensado, sabe? Então eu acho que o aparato é como se, de repente, quem nadasse fosse a piscina e não o nadador. Muitas vezes eu vejo futebol, né? Aquela história, quem nada é a piscina, não é mais o nadador. Eu acho que com todo esse aparato, com o modelo que está sendo copiado, nós estamos trabalhando para não sei quantos clubes, eu acho que você não devia perder nunca. Está entendendo? Aí dão também uma conotação muito excessiva, sabe? Como se o talento não valesse nada, perfeccionista, como aquele Lazzaroni defendeu, que não, o gol não depende de talento, o gol é detalhe. Minimizaram, quiseram despoetizar o futebol, sem mais, aí depois Maradona vem e desmoraliza tudo na Copa de 86. Depois a Copa de 70 já foi outro exemplo, não é? Mas esse pessoal insiste. Então essa coisa, muitas vezes, para mim também desperta, por maiores que sejam as explicações. Agora é autoajuda. Teve um campeonato aqui cearense que eu cheguei à conclusão que nem o time ganhou, nem o treinador. Porque disseram que um dirigente virou, durante a semana, para motivar, virou uma espécie de chacrinha. Coisa ridícula até, né? Esse homem virou um chacrinha nas concentrações. Alegrou todo mundo e tudo. Depois veio o profissional da autoajuda, que trouxe alguns exemplos de vida, e isso ganhou o campeonato. Quer dizer, aí eu fiquei pensando, e o treinador não conta? Os jogadores? Não, eles foram motivados, mas ficaram em segundo plano. Então, acho que essas coisas têm que ser melhor controladas. Você não acha, não? Essa história toda de muito preparo tecnológico, e, de repente, o Brasil, com tudo isso à disposição, não jogou. E aí? Como é que fica? Não é? Vou dizer uma coisa. Porque eles estavam com tudo ao alcance. O jogo de frente para trás, de lado, de banda para cima. Aí, de repente, né? Não dá para entender. Aí... Gostaríamos de agradecer a presença do Wilton, do Rafael e da Kilvia aqui no nosso programa. O Conversa de Jornalista fica por aqui. Até a próxima.